E eu estou aqui comigo com uma pequena entrevista com a ministra da Educação e Ciência da Finlândia, que é a Krista Kiuri. E, num certo ponto da entrevista dela, ela fala sobre a tecnologia moderna, como é que ela pode ampliar as possibilidades na sala de aula, sabendo que hoje em dia as crianças muitas vezes sabem mais tecnologia com os professores. Como é que fica a tecnologia e a relação de currículo? Bom, outro dia até participei de um programa com o pastor Charles sobre educação e tecnologia, que é uma disciplina que eu trabalho. O Brasil é um país avançado na área tecnológica. Somos um dos maiores do mundo no acesso a celulares, no acesso à internet, às redes sociais. E a tecnologia já foi o grande vilão, que seria a que roubaria o espaço do professor. A tecnologia é uma ferramenta. Os países de ponta sabem utilizar a tecnologia. Nós temos que tomar cuidado para que a tecnologia não substitua as formas tradicionais e boas de ensino. O foco muitas vezes atrapalha da tecnologia moderna é tentar substituir principalmente a leitura. Sim. Que a própria entrevista lá sobre a Finlândia fala que eles valorizam extremamente a leitura. Sim. Eu acho que, além disso, a gente tem um grande desafio posto, que é o professor dar conta de usar essa ferramenta. Uhum. E aí eu estou dizendo muito do lugar que eu estou, né? O professor da educação básica. Porque, como você disse, Fernando, nós estamos numa geração que nasceu numa era digital, né? Então, eles têm uma esperteza e uma habilidade com essa ferramenta que muitas vezes o professor não tem. Né? Então, ele não dá conta de potencializar e de qualificar essa possibilidade de trabalho como uma ferramenta de ensino e de formação. Né? Inclusive, eu até conversei com a Vanessa, que eu leciono na UENG, Educação e Tecnologia. E a gente fez algumas pesquisas sobre a formação dos docentes, das pedagogas na área tecnológica, que é recente. Há alguns anos você não tinha dessas disciplinas. E a gente percebe que hoje em dia muitas dos docentes não têm preparo. Contudo, se a gente andar na rua, é algo muito interessante. Com certeza todos nós vamos reconhecer que se tem um aparelho que a maioria absoluta das pessoas tem é celular. E o touchscreen. O smartphone, porque o preço caiu muito. Então, essa professora, que até alguns anos tinha muito medo da tecnologia, ela sabe mexer no smartphone, sabe acessar uma rede social. Então, a adaptação dessa professora, que até alguns anos ela, não, isso aí é do inferno, isso aí é do mal. Ela está percebendo que para ela dialogar com esse aluno, esse novo aluno, que está na era digital, ela precisa de trazer da sua vida pessoal, porque ela está dentro do ônibus, ela está lá no smartphone. Ela está conversando. Gente, o que se fala no celular é impressionante. Né? Então, trazer essa realidade para a sala de aula, porque não adianta a prefeitura, o Estado, a federação, colocar computador na escola, colocar tablet na escola, se os docentes não sabem utilizar. Verdade. Né? E aí eu penso assim, dá para fazer muita coisa, né? Eu acho que a tecnologia ela vem para, de fato, nos ajudar nesse exercício mesmo de melhorar a qualidade da educação. E dar conta disso, né? Dar conta de observar essas possibilidades e fazer isso acontecer dentro da escola, pode ser esse grande desafio, mas eu acho que também é a grande possibilidade. Né? Eu acho que não tem como a gente desconhecer nesse momento que a gente está numa era digital. Né? E a escola, no dialogar com isso, ela perde de uma forma grande. Isso precisa constituir parte do nosso currículo. Né? A gente precisa, de fato, colocar para dentro da escola, ao invés da gente desconfiar do menino que está com o celular, será que ele não pode usar o celular para fazer uma curta, né? um filmezinho ali rápido daquele conteúdo que ela está trabalhando, daquela disciplina? Desculpa, igual o Fernando falou, né? Entender que essa tecnologia não vai tirar o lugar da escrita, que era importante, porque os professores pensam assim, muitos pensam assim, vai tirar o lugar da leitura, porque agora ninguém vai escrever, ninguém vai querer ler bastante, porque está tudo lá. E acho que isso é interessante também, né? E a gente vive no que os teóricos chamam de sociedade da informação do conhecimento. Pierre Levy, Castells e outros teóricos, né? A sociedade da informação, porque a gente tem muito acesso à informação.
A nossa criança tem muito acesso à informação. Agora, para essa informação se tornar conhecimento, é preciso que essa criança se aproprie dessa informação. E aí entramos os educadores, para sermos mediadores nesse processo, de pegar uma informação que pode estar no celular dele, pode estar no tablet, pode estar nessas ferramentas tecnológicas, e fazemos o processo, auxiliar no processo de mediação. Paulo Freire falava exatamente que educação é essa relação dialógica entre professor e aluno, mediando a aprendizagem. A gente deixou de ser, e tínhamos o mito de que éramos os detentores poderoso, né? do conhecimento da informação. Não, nós somos mediadores nesse processo. A informação não precisa necessariamente estar em mim, mas eu tenho que ter contato com essa informação e permitir que meu aluno tenha acesso a ela. Nesse sentido, tecnologia não é um problema, é um ganho para a educação. Né? Deixa eu subir um pouco em questão de idade de alunos. Eu estava vendo outro dia uma charge mostrando o seguinte, que batia o sinal antigamente, aí logo a charge está mostrando os meninos no pátio, subindo lá nos playgrounds, jogando bola, correndo, pulando. Aí mostra nos tempos de hoje que na hora que bate o sinal, vai todo mundo para debaixo da árvore e fica a meninada toda um comunicando com o outro só no celular. Bom, eu queria aumentar um pouco aí a idade até a gente chegar na faculdade. Quais seriam os grandes desafios hoje? E um deles que eu vejo e que eu gostaria que a gente discutisse muito de certa forma, seria uma certa politização nas escolas e universidades. Por que eu falo politização? Porque na hora que eles querem fazer greve, ninguém aguenta. Seja até na educação básica. Eles docentes. Em Belo Horizonte, no ano de 2013, por várias vezes tentaram parar Belo Horizonte. Foram para a Praça 7, fizeram aquele tipo de movimento todo, porque eles queriam fazer a baderna. Então não existe uma certa politização muito forte e os sindicatos atrapalhando isso, não. Porque se os professores ficam 40, 50 dias sem dar aula na Universidade Federal e depois entram na sala de aula e de uma forma maçante, gasta 50 minutos para escrever matéria no quadro, ele consegue discutir com o aluno a matéria? Como é que fica isso? Eu estava te perguntando. É uma dificuldade. Quem paralisa? Os docentes ou os alunos? Não, os docentes. Os docentes. Isso. Então a gente tem dois grupos. Os da rede pública, que você mencionou, das federais, também temos a estadual, e os docentes da rede privada, que são situações distintas. Não é? Distinto. Vamos falar em relação ao poder público mesmo. Sim. Há uma estabilidade. Que é uma forma de pressionar o executivo. Sim. Há uma estabilidade que, por um lado, é muito boa, né, para a pessoa que é concursada, e a forma que ela tem de pressionar, um docente que tem de pressionar o seu patrão, que é o Estado que eu digo o governo, é paralisando. E a estabilidade concede a esse profissional uma segurança de que não será punido com uma greve. Na rede privada é diferente. Vai perder o emprego. Eu corro o risco sério de perder meu emprego. Agora, pensando no depois, eu não sei como é que os meus colegas da rede pública têm feito. Eu, por exemplo, que sou da pública e da rede privada, quando há uma paralisação, eu procuro não comprometer o meu rendimento com meus alunos depois. Eu tento dar uma aula tão boa quando eu dou na particular na pública. Cássio, não tomando lugar do Fernando, mas como que você consegue fazer isso? Por exemplo, fica tanto tempo parado, aí o conteúdo também vai ficar estagnado. Como dar aula com a mesma qualidade? Porque eu lembro, né, na minha época de aluna, que a escola fazia greve e chegava lá maçante, era muito conteúdo e muitas vezes eu ficava lá boiando, não entendia nada. Deixa eu te dar um dado interessante aqui. Uma pesquisa do ano passado no Banco Mundial mostrou que só 64% do tempo previsto de aula é gasto em tarefas de ensino. Um terço dele é perdido em outras atividades ou sem atividade alguma. Mesmo no tempo de aula, o despreparo dos professores é aparente. Muitas vezes eles gastam o tempo simplesmente colocando matéria no quadro. Eu acho que é claro que a greve é muito prejudicial, né? Eu acho que a gente nem discute essa questão. Eu acho que é para todo mundo. Eu acho que é para o professor, eu acho que é para o estudante, para a sociedade como um todo, para a família. Eu acho que o estado de greve, ele é um estado ruim para todo mundo. Mas o interessante é o seguinte, não é uma forma de fazer greve que ela é agressiva contra os estudantes. Porque a gente vai ver alguns lugares no mundo, o japonês, quando faz greve, eles colocam uma tarja preta no braço. Quer dizer, quem sai perdendo com isso tudo é o país, porque os nossos futuros profissionais não estão recebendo aula. E os profissionais que poderiam estar aprendendo,
não estão aprendendo. Então, eu acho que... O direito de greve é direito de greve. Eu acho que nós não vamos entrar na história nessa questão, né? É direito de greve, ele pode fazer greve, e a gente tem, eu falei um pouco dos movimentos sociais e do tanto que o professor se vitimizou nesse processo. Então, eu acho que é prejudicial, a gente sabe disso. Quando você traz o dado que somente 64% do tempo do professor é utilizado no exercício da sua função, e aí eu penso que a condição que a gente tem que discutir hoje é muito maior do que a condição de greve, né? Eu acho que criar rotinas que, de fato, favoreça a aprendizagem, esse, por exemplo, é um grande desafio. Se a gente pensa na alfabetização, a gente hoje tem um pacto nacional para alfabetizar até os 8 anos de idade. Uhum. E aí só isso já diz de um déficit muito grande, porque a alfabetização, a gente poderia estar fazendo um pacto para se alfabetizar aos 6 anos, aos 7 anos, né? Quando a gente dá amplia esse tempo para 8 anos, é porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil alfabetizar e alfabetizar todos, né, num país tão grande quanto o nosso, e com toda essa diversidade que a gente tem colocado dentro da escola. O exercício, por exemplo, da alfabetização requer uma rotina que nem sempre a gente consegue reconhecer dentro da sala de aula, né? Então, essa rotina distorcida, se tem um tempo muito grande, por exemplo, para o recreio, para a merenda, para a entrada, para a saída dos estudantes, um tempo ali para se organizar a sala, que isso talvez, ao pensar a escola e a organização dos tempos e espaços da escola, isso já tinha que estar predeterminado. No projeto, né? No próprio projeto, na própria organização, na própria assimilação do projeto da escola. Então, eu concordo que a gente, de fato, precisa potencializar os tempos da escola. Né? A gente tem um tempo curto, 4 horas e meia é muito pouco. O Brasil é um dos últimos países que tem um tempo, né, parcial de estudo. A gente está aí com esse grande desafio de ter uma educação integral no país e a gente sem estrutura para isso. Né? Quando eu digo, por exemplo, da escola integrada em Belo Horizonte, que requer outros espaços que não a escola, eu penso que isso é bacana se não é para cobrir a fragilidade da escola. Né? Se isso é interessante, se não é porque a escola não tem espaço, porque a escola não tem estrutura, porque a escola não dá conta, então vamos... E nem virar depósito de criança. Sim. Isso mesmo. Né? Porque muitas vezes acontece isso. Eu não tenho como deixar meu filho no outro período, aqui vá para a escola, fico livre desse moleque. Né? E não fica na rua, né? Agora, eu pensando nessa questão da greve branda, da greve mascarada, que é o quê? Eu vou para a sala de aula e não dou aula. Isso acontece no setor público, não só na educação, infelizmente acontece em outros setores. Quantos de nós não tivemos que acessar um serviço público e percebemos que há profissionais efetivos que cumprem a sua, sabe, que chamam, vem próximo guichê. Às vezes você vai no guichê de atendimento público, seja municipal, estadual, federal, tem guichês que chamam, os outros ficam meia hora, 1 hora esperando. Médicos. O cara finge que trabalha e o governo finge que paga. Exatamente. Aí você vai em médicos, excelentes profissionais médicos da área pública, que, independente do salário ser alto ou baixo, ele tem a questão da cidadania, sou um profissional. Sim. Assim também há professores que são cidadãos, que, independente do salário ser baixo ou alto, ele exerce o trabalho dele. Então, essa é uma dimensão ética que transcende a própria área, entra na questão do indivíduo. Você tocou num ponto interessante. Está faltando mais ética na escola brasileira? Eu entendo que sim. Olha, vou dar um dado para você muito interessante. Eu vou te falar porque eu estudei 3 anos fora do Brasil e trabalhei também 3 anos fora. E fiz 2 faculdades no Brasil. Eu fiz Direito e fiz Administração de Empresas. E tem um dado muito curioso aqui mostrando o seguinte. Quando o processo final é avaliado das escolas, as fraudes são constantes. Um estudo de 2 acadêmicos portugueses em 21 países mostrou o aluno brasileiro em 5º lugar no ranking de cola nas universidades. Os professores simplesmente fingem que não vê. É verdade. E aí?